Beleza, o irmão Melo. Olha, tem uns vídeos aí que eu fiz, tá? Já faz tempo, já faz um tempo atrás, que tô explicando esse lance aí, viu? Tô explicando bem explicadinho, com experiência minha, própria minha mesmo, que eu tive, que eu passei na minha vida e que fui praticamente obrigado a pesquisar, a estudar, procurar muito o entendimento a respeito sobre esse tema, o casamento, né? E, e eu tenho os vídeos aí, eu vou colocar o link pra você dar uma olhada nessa postagem, se você quiser, né? Se você quiser dar uma olhada. Lá não tem, lá esse vídeo não tem, aliás, os vídeos que eu procuro fazer, eu não coloco o que eu acho. Eu coloco o que está escrito, então eu leio tudo aquilo, todas as passagens, né? Não é uma passagem e falo em cima dela. É todas as passagens, e umas costurando a outra, entendeu? Então o irmão em cima aí, que mandou essa mensagem em cima aí, você me fez a pergunta, mas eu estava no restaurante, né? Não dá para ficar respondendo. E o irmão aí entrou aí e respondeu, tá certo, é isso mesmo. Casamento é uma palavra que veio da palavra acasalamento. O acasalamento é a mesma coisa que casamento. Então o casamento é quando o homem e a mulher fazem sexo. E isso, estão se casando. Se a mulher é virgem, o cara é virgem, faz o sexo, estão se casando. Se fizer com outra pessoa, é adultério. A sociedade, o planeta, o mundo, o planeta não, o plano, né? A Terra, todas as pessoas, o sistema todo nos colocou que casamento a gente na frente de um altar lá em cima de um púlpito, de um altar lá na igreja católica ou na igreja evangélica, seja a religião que for, e tem que ter um homem ali na frente ali fazendo aquilo. Só que a palavra casamento não tem nada a ver com ritual, não tem nada a ver com cerimônia, não tem nada a ver com nada. Casamento tem a ver com acasalamento, só. A palavra é uma só. Mesma coisa que comer é comer, comida é comer e respirar é respirar, cada coisa é cada coisa. Casamento é acasalamento. A palavra vem de origem, entendeu? A etimologia da palavra casamento, ela vem de acasalar. Quando se acasala, eles se casam, entendeu? Esse é o casamento. Agora vamos colocar dentro das escrituras, procurar todas as passagens nas escrituras e ver quando tem um contexto de casamento, a palavra casamento, o que ela significa lá. Se ela significa um ato religioso, um ato de cerimônia, um ato, nem que seja um ato civil, né? Por exemplo, fazer lá um documento lá e tal. Seja o que for, você não encontra isso nas escrituras em lugar nenhum, a não ser quando o homem deixará o homem a sua casa, né, e se unirá à sua esposa, e juntos formarão uma só carne. Ou seja, eles se casam, se acasalam e formam uma só carne. Aí, o que o Pai uniu, o que o Criador uniu, o homem não separe, não é não separa, é não separe, é um mandamento. Não separe. Não é para você separar. Porque o que o Criador uniu, o homem não separe. Certo? E se separar, tá cometendo adultério, entrou na fornicação, entrou é o pecado da concupiscência. Eu vivi isso. E eu queria arranjar maneira de fazer a coisa de maneira que eu não tivesse em falta com o pai ou com os mandamentos do pai. Caí do cavalo, não podia fazer não. Antes de acontecer, eu pesquisei, não pode, acabou, parou. Mas aos que já fizeram, aos que já cometeram esse ato, né, o adultério ou qualquer coisa assim, estejam descansados, porque se você não sabia, o pai ele não leva em consideração o tempo da falta do conhecimento, certo? O pai não leva em consideração, então você é só se arrepender, né? É só se arrepender, porque não conhecia, agora conhece, se arrepende do que fez, pede perdão e o pai perdoa. Não, é só não voltar a cometer mais, tá bom? Agora sobre o resultado, sobre isso daí, é muito simples. A pessoa quando casa, quando se acasala, ela se casa, entendeu? E se já fez errado antes, agora é só não fazer mais. Com conhecimento
já a pessoa já consegue consegue identificar, né, a falha e não falhar mais, ou negar o chamado do pai e continuar falhando, porque é uma pessoa humana, uma pessoa daqui da terra, uma pessoa física que quer ter o bem dessa terra, quer ter tudo dessa terra do bom, né? E não tem pecado, não tem nada, porque está entregue, nesse caso, ao erro, porque é melhor, é mais gostoso, é mais prazeroso ter as coisas daqui da terra, ter as coisas físicas, do que seguir o mandamento do Pai, que é santo, que tem tudo lógica, está cheio de lógica nas coisas que o Pai, que está nas Escrituras sobre as coisas do Pai, tá bom? Eu vou deixar a descrição, porque o vídeo é grande, tá? Esse vídeo que eu fiz, são 3, tem introdução, tem primeira parte e tem final. Eu fiz assim, coloquei os 3 assim. Vou deixar aí embaixo na descrição, quem quiser dar uma olhada. Eu peguei quase, eu não vou dizer que foram todos, porque é muito, mas quase todos os trechos, os textos e os contextos que fala a respeito disso daí, e que não há ordem, ou que não há direito do homem se casar, se acasalar, arranjar uma outra pessoa enquanto a sua verdadeira esposa, mulher, ainda estiver viva. É só depois da morte, tá? Há carta de divórcio, porém aqueles que se divorciem não casem novamente, porque a mulher está viva ainda, né? Nem está explicado, porque o contexto é esse. A mulher está viva, a sua outra metade, a carne da sua carne ainda está viva. Você não pode adulterar isso daí, é o mandamento. Não separe. Não separe não separe de ficar perto. Também tem esse contexto de separar perto, mas esse já vai entrar num outro contexto, tá? De estar junto com a pessoa, mas se separar, no sentido não ter relações com ela, por exemplo, entendeu? Aí pode acontecer de você falhar, né? É o chamado de incontinência, né? Para não pecar pela incontinência, mas esse é outro contexto. Agora, do separar, no sentido de separar, de ficar longe um do outro, de acabar o relacionamento, é o mandamento, não separe, entendeu? Nós temos que ter essa consciência do que está escrito, né? E não do que a sociedade nos impõe, né? Que está tudo certo, é libertinagem, a coisa é para ir do jeito que quiser. E todas as respostas a respeito sobre um casamento que tem muita briga e tal, tá tudo lá nas Escrituras. Eu estou apenas mostrando o que tá, essas partes todas, de todo, em geral. Tá tudo escrito, tá bom? Olha, irmãozinho, fique em paz aí, tá bom? Você, todos os irmãos aí que vão ver esse vídeo aí, que estão vendo, fiquem em paz, muita paz, muita saúde, entendimento, né? Que a gente possa não debater entre irmãos, né? Porque o debate, ele gera contenda. Não adianta dizer que não, porque sempre gera contenda. Eu costumo dizer, eu não debato, não quero debater com as pessoas, eu quero conversar. A pessoa tem uma opinião, eu tenho outra opinião, a pessoa tem um ponto de vista, eu tenho outro ponto de vista. Temos que ter o mesmo ponto de vista quando as coisas vão para o caminho das Escrituras. Quando as coisas vão para o caminho humano, o que você acha? Agora é o que eu acho, não é o que está escrito. Eu acho, tá? E o que você acha? E aí o irmão vai falar o que acha pra mim. Eu não perguntei o que está escrito, eu perguntei o que ele acha. É diferente, quero saber a opinião dele. Muito bem. Agora vamos entrar agora em comunhão, né? A palavra comunhão é estar todos em comum. Comum, acordo, todos iguais, com a mesma mentalidade, com as mesmas condições. Isso é comunhão. Vamos entrar em comunhão agora. Vamos ler a Escritura e vamos ver o que ela diz a respeito sobre a minha opinião e o que diz sobre a sua opinião. Que pode estar as duas debatidas e as duas fora do que está escrito. Ou uma está dentro, a outra está fora, ou as duas estão dentro até, mas com pontos de vista diferentes. Daí nós vamos pegar só os pontos que interessam e vamos ter o verdadeiro entendimento a respeito geral de todos os sentidos do que a gente debate. Porque quando eu sou contra alguma coisa que você fala, ou quando você é contra alguma coisa que eu falo,
aí não está as escrituras, aí está a minha opinião e a sua opinião. Se você estiver dentro das escrituras e eu estiver contra, eu estou contra as escrituras, eu estou debatendo contra as escrituras, porque você está falando as palavras das escrituras, e o mesmo vice-versa. Por isso que não pode haver debate, contenda, está certo, certo, está errado, não. Vamos ver o que está escrito, em todos os pontos, não só no versículozinho igual os religiosos fazem, mas em todos os pontos, em todos, geral, todos os contextos. E daí nós temos uma visão ampla e temos um entendimento direto. E se eu tiver errado, eu tenho que me desdobrar e tenho que dar, não vou dizer o braço a torcer, mas eu tenho que me humilhar pela informação ou pela formação que eu tinha na minha cabeça a respeito de certo assunto, e ver que o que está escrito é o que está certo, e pender para o lado do que está escrito, ou negar as escrituras do jeito que está escrito, e vou ficar com a formação, com a opinião formada que eu tinha. E o mesmo é vice-versa. Entendeu, irmãozinho? Não só você, todos, né, que estão vendo aí. Um abraço a todos aí, paz, tá bom? E vamos conversando, vamos aí, vamos dialogando, vamos abrir todos esses assuntos aí, porque isso é importante. Não o debate, mas a promulgação, ou melhor, a promoção, de promover, digamos, todos esses assuntos, todos os âmbitos, todos os aspectos, para que as pessoas comecem a também enxergar igual, né? E começar a procurar para entender, para todos terem o que? Comunhão, estarem todos ligados no mesmo canal. Tá bom? Um abraço então aí, até a próxima. Vou colocar aí na descrição o vídeo então. E mais tarde, quando você quiser, você põe as dúvidas. Se caso ficou alguma coisa do vídeo que não foi falado, põe a dúvida aí pra gente poder analisar junto, porque pra mim vai ser surpresa também. E eu vou aprender. Eu vou aprender com você, de repente com uma pergunta sua simples. Pra mim não é muito simples não, pra mim é muito difícil. Eu vou ter que procurar pra poder entender também e a gente ter a mesma visão. Tá bom? Paz, meu irmão. Até mais.